Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para mais essa noite de estudos, né, meus amigos? Hoje é a noite de estudo do céu e inferno, né? Onde a gente está aprendendo muitas coisas, né? Que bom, né? Mas vamos iniciando, né, como é de costume, agradecendo a todos, os que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, né, para que possamos ir cada dia aprendendo um pouquinho mais, né, essa doutrina maravilhosa que Kardec nos trouxe. E como é de costume, a nossa amiga Solange sempre faz uma leitura para nós. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa Vamos a mais noite. uma segunda. Hoje a Solange vai ler para nós Legião do Mal, né, Solange? Legião do Mal. E perguntou-lhe, qual é teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado. Chamo-lhe Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 143, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, Solange. Muito obrigada, minha amiga. Eu agradeço a oportunidade. E agora, né, nós vamos convidar o nosso amigo, o senhor Oswaldo, que irá fazer para nós a oração inicial, né? Então, senhor Oswaldo, seja bem-vindo, meu amigo, e que, Pois não, vamos lá. que Jesus nos ampare e nos ilumine, né, senhor Oswaldo? Isso aí. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né? Para nós, Pai Todo-Poderoso, agradecendo por mais essa reunião de segunda-feira, neste horário. E vou fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, seu Oswaldo. Muito obrigada, meu amigo. De nada. E agora nós vamos convidar nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Vamos à nossa
Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Esses espíritos semi-perfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque, na sua maioria, reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes. Eles aceitam, sem exames, as teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro. Pois que entravam à marcha do espiritismo e os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Demanda grande estudo, esse é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso cumpre se faça convergir toda a atenção. Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Por isso é que esses devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança. É sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós. Sobretudo, quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmo e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência aprove. Allan Kardec, o Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, questão sobre natureza e identidade dos Espíritos, questão 268. Muito bem, Odília. Obrigada, amiga. Isso, Tânia. E eu também quero pedir desculpa que eu falei livro dos espíritos, né? Livro dos médiuns. E agora, meus amigos, que nós já fizemos as nossas orações iniciais, já nos sensibilizamos, já estamos prontos para continuar esse estudo que tanto está nos enriquecendo, né? Não só para a vida material, mas também para a vida espiritual. A gente também tem que estudar para poder entender o depois. E Kardec, sabiamente, né, nos traz esses ensinamentos. Então, com muita alegria, vamos convidar a nossa amiga Valdete, né, que irá continuar o estudo do céu e inferno, a segunda parte. Hoje, os espíritos medianeiros, né, Valdete? Isso. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Novamente estamos aqui, com muita alegria, agradecendo essa oportunidade. E vamos, então, continuar, que esse é o terceiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno. Valdete, eu quero te pedir um favor. Eu ainda estou com um probleminha no meu computador. Se eu cair, você continua que eu volto, aí eu toco normal depois, tá? Tá bom. Mas Então, eu tenho certeza que hoje eu não vou Pega a cair. minha cola ali, o outro computador. Uhum. Se eu cair, você já sabe, vocês me sustentam a caída, viu, meninos e meninas?
Não, mas é coisa assim de. Não dá nem 5 minutos, Valdete, eu consigo voltar, tá? Tá bom. Aham. Então, vou desligar meu som. Então, nós vimos, então, os espíritos felizes, foram 17 comunicações no capítulo 2. Agora esse é o capítulo 3. É interessante que os espíritos de condição mediana, que é agora o capítulo 3 dessa segunda parte, eles, então, Kardec colocou só 6. No primeiro lá ele colocou 17. Até eu tive que fazer uma tabulação, que não dava para ficar falando de um por um. E hoje eu fiz diferente, porque são 6, então eu vou comentar caso por caso aqui hoje. Então, nós vamos começando com José Bré. Esse José Bré, ele faleceu em 1840, e a neta dele, 22 anos depois, em 1862, evocou o avô. E foi na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux. Em português é Bordeaux, em francês é Bordeaux. E uma característica do avô, e ela não evocou, foi uma comunicação, assim, essa aqui foi evocada, assim, eu já estou fazendo confusão com o outro. Evocou, e ela queria saber dele, né, como que ele estava e como foi a passagem dele para lá. Aí ele já vai dizer, né, porque ele foi uma pessoa que não teve muita fé no futuro. Tudo que ele viveu, até a neta fala, mas o senhor foi uma pessoa tão boa. Ele falou, fui bom do ponto de vista dos homens, mas das leis humanas, das leis divinas, das leis morais, eu não segui, não. Eu respeitava as leis humanas. Então, aquele caso, por exemplo, de quem só no ultrapassa sinal porque tem o semáforo, só não agride uma pessoa porque tem medo da justiça. Então, essas leis vão cerceando, vão limitando as ações das pessoas, porque tem aí as penalidades, né? Mas se não fosse isso, a pessoa seria um bruto, né? Uma pessoa que não tem o bom senso de seguir assim as, as condições morais que qualquer pessoa que vai progredindo tem esse senso moral, não precisa de ficar dependendo de leis que proíbam ou não, né? Aí, então, ele fala para a neta que ele está expiando a falta de fé. Então, que ele não está feliz, e olha aí, fazia 22 anos que ele tinha desencarnado, e ele ainda diz para ela que estava ainda expiando essa falta de fé. E que ele também fala que ele não empregou bem o tempo dele aqui na Terra, e agora a consciência dele estava pesada. Ele desperdiçou a existência porque deixou de cumprir os compromissos que havia assumido antes. Então, esse não empregar bem o tempo, levar a vida assim, sem muita responsabilidade. E isso está pesando para ele, porque não que Deus está castigando, porque não é isso que acontece. Ela ainda fala, a consciência dele é que está pesando, porque de lá, como Kardec no fim vai mostrar, o espírito progride, ele enxerga tudo mais claramente, mais profundamente, e aqui nessa existência, a gente tem as limitações do corpo, e de lá a gente vai ver o quanto que a gente perdeu tempo, quanto que a gente não cumpriu o que prometeu fazer, e isso é doloroso, a consciência pesa, o espírito se arrepende, né? E é
nesse meio tempo aí, nessa situação, que o espírito vai refletir e desejar até reencarnar mais rapidamente possível para recuperar aquilo que ele não fez na existência anterior. E Deus, na sua justiça, na sua bondade suprema, ele nos dá essas oportunidades da gente voltar, retificar e rever aquilo que a gente deixou de fazer, né? E então ele ainda fala para a neta, ele dá uns ensinamentos, que o homem honrado, ele deve amar, deve cumprir a tarefa que foi imposta quando a gente reencarnou, porque todos nós nascemos com uma missão a cumprir, com uma tarefa a cumprir, com compromissos a assumir. Então, ele cobra isso da neta, para poder cumprir a tarefa que foi imposta, dedicar-se ao bem, ao progresso dos irmãos, evitar palavras mordazes que destroem as pessoas. Então, a gente adora, né, falar mal dos outros, ficar criticando, vendo os defeitos, e às vezes a gente provoca situações embaraçosas para as pessoas com a nossa fala imprudente. Então, isso é muito perigoso. Então, é isso que esse espírito mostrou. Por isso que Kardec nomeia que é um espírito não feliz, né? Ele está nas condições medianas, mas também ele não foi mal, como a Tânia pediu para ler aquela mensagem ali, dos espíritos mais inferiores. Ele não está também nesse campo aí, porque, pelo menos, ele seguiu as leis materiais, né? Pode passar. Agora nós vamos ver o caso da senhora Helena Michel. Ela morreu com 25 anos, e ela foi uma morte súbita. Então, ela não teve aquele período de sofrimento, mas só que ela era rica e era frívola. Ela gostava muito das coisas assim, desnecessárias, né? Assim, cultivava a frivolidade, era um pouco leviana. Só que ela tinha bom coração, ela era delicada, ela era afável, ela era caridosa, e ela foi evocada por pessoas conhecidas 3 dias após a morte dela. Então, a gente já vê aí, ela era bondosa, mas consigo mesma, ela foi meio materialista, porque com a riqueza, ela cultivou muito os bens materiais, porque frivolidade, leviandade, apego às coisas materiais. E que a gente sempre fala aqui que não quer dizer não usufruir, porque ela era rica, mas não ficar presa, e ela tinha esse lado dela. Então, por isso que ela não está nos espíritos felizes, apesar dos atos benévolos que ela praticou, né? Aí ela fala que, ao desencarnar, ela teve um sentimento de dualidade. Que seria essa dualidade? Ela ficou muito confusa nos momentos de separação do corpo. Ela não entendia o que estava acontecendo ao redor dela, porque ela via o corpo regelado, e ela tocava no corpo, estava frio, e ela estava de cá e o corpo lá. Então, ela não tinha esse conhecimento, que ela já estava desprendida do corpo. Então, ela estava confusa. Por que 2 pessoas? Por que ela aqui e por que aquele corpo dela gelado, que ela não podia retomar o corpo, né? E ela sentia que o corpo não pertencia mais a ela, mas ela estava viva aqui. Então, isso chama sentimento de dualidade, sem discernir o que realmente estava acontecendo, né? Como ela não teve nenhum vício grave, né, essa situação confusa durou pouco. Então, ela mesma diz que Deus é muito bom,
Então, pelos atos de bondade, pelo que ela fez, ela não ficou perturbada tanto tempo. Ela foi conscientizada rapidamente, porque não mereceu ficar numa perturbação, numa consequência negativa, porque o apego à matéria é que deixou ela um pouquinho, assim, ainda aquém do desejado, né? E ela ainda comenta que Deus vê as circunstâncias e livra de sofrimentos maiores. Aí está a bondade de Deus, pesa tudo. Então, por que os espíritos sempre falam em Deus? E não falam que os bons espíritos é que fizeram isso? Porque é Deus que nos criou, é Deus que nos conduz, é Deus que nos direciona, é Deus que sabe o que a gente deve passar ou não. E os espíritos são as vozes que seguem as diretrizes que vêm diretamente de Deus. Então, temos o anjo da guarda, tudo está no comando direto do Pai, de Deus, porque Jesus nem falava Deus, ele falava o Pai. O Pai que está no céu, ele sabe de tudo, nos conhece profundamente, porque ele que nos criou, né? Então, ela agradece aí a Deus, que Deus sabe, pelas nossas circunstâncias, ele livra a gente de situações piores. Então, tem gente que fica com medo de morrer, mas a gente tem que ter essa fortaleza de pesar bem, de autoconhecer-se e ver se o que a gente tem feito de negativo e corrigindo, antes que fique para corrigir de lá, né? Mas só que ela não era infeliz, mas ela tinha muito a fazer. Então, ela reconheceu que ela tinha que caminhar muito ainda, mas ela não se sentia infeliz. Isso já é uma grande coisa, né? E ela entendeu a morte depois que fizeram muitas preces para ela. Então, agradeceu as preces, e as preces que todo mundo faz, direciona ao próximo, mesmo que seja desencarnado ou encarnado, ajudam muito. E não é só esse espírito que agradeceu a prece, que a prece ajudou. Outros também alegam isso. Pode passar. Agora vem um que era médium lá na Sociedade Parisiense, junto com Kardec, o Marquês de São Paulo, Marquês de São Paulo, né? Ele era um médium clarividente e faleceu em 1860 com uma moléstia longa e foi evocado lá na Sociedade em 1861, em maio, então, algum tempo depois que ele tinha falecido, é que o grupo ali da Sociedade, sob direção do Kardec, evocou, já que ele fazia até parte ali do grupo, né? Então, ele diz que estava errante e não estava nem feliz nem sofredor. Ele estava numa transição. E antes de morrer, ele viu o corpo dele como se fosse outro ser. Então, é a dualidade, assim, não que fosse ele. Ele falava do corpo, ele está gelado, ele como se fosse outra pessoa. E ele aqui achando que o corpo era outro ser. E antes de morrer, é que aconteceu isso, que ele, como ele era médium, então ele tinha facilidade em desdobrar-se. E ao desdobrar, ele enxergava o corpo como outro. E ele estava aqui. Aí, quando ele desprendia, antes de desencarnar, ele via o mundo para onde ele ia. Então, eu ficava deslumbrado de ver as coisas no plano espiritual. E no momento da separação, a vista dele escureceu, mas os laços carnais ainda estavam muito fortes, e ele lembrou muito da infância, porque ele fala que a velhice, ela retorna muito à infância,
porque a infância é um período feliz, tranquilo, e quando você está na velhice, se reporta lá, porque você sente aquela felicidade do tempo que você começou a caminhar. A maturidade é quando você adquire muita experiência, que você realiza muita coisa. E quem dá uma serenidade, uma paz, é você retornar na infância. E quando você está na velhice, é bom retornar na infância. E isso o espírito faz. Quando vai desencarnar, muitos deles fazem isso, lembra a infância. E ele fala que quando ele desencarnou, ele teve uma perturbação bem longa. E só as orações é que fizeram ele sair dessa perturbação. Olha o segundo aí falando, que só conscientizou que já tinha desencarnado, que estava de lá, mesmo ele tendo aqueles desprendimentos antes de desencarnar, ele antevendo o plano espiritual para onde ele ia antes de desencarnar, quando chegou o momento, né, mesmo lembrando a infância, como os laços dele estavam muito fortes, aí ele ficou perturbado um longo tempo. E as orações que fizeram para ele foram muito importantes para ele sair dessa perturbação. E ele diz que as primeiras pessoas que ele viu de lá foram os pais, o pai e a mãe, que o receberam, o orientaram e mostraram para ele a nova situação. Então, ele recebeu o apoio dos pais. Agora, senhor Cardon. Ele foi um médico, ele trabalhou na Maria Mercante em uma baleeira. Baleeira é o barco que acode os outros, que ajuda, às vezes, como que fala? Quando um barco pequeno vai ajudando o outro a direcionar, né? Então, só que quando ele trabalhou na Marinha, nessa baleeira, ele adquiriu muitas ideias materialistas. Então, ele deixou de acreditar em Deus, deixou de acreditar na vida futura, e isso atrapalhou muito ele, porque ele ficou bem materialista. E depois que ele saiu da Marinha, ele foi para uma aldeia e se tornou médico ali na roça. E começou a perceber que o coração dele, ele como médico, né, estava tendo problemas. Aí começou a ter agravamento dos problemas cardíacos. Com isso, ele voltou a acreditar em Deus, ele voltou a fazer preces. Então, ele perdeu aquelas ideias materialistas e voltou a ter essa confiança e essa ideia em Deus, né? E depois, 2 meses antes dele falecer, ele previu que daí 2 meses ele ia desencarnar. E ele foi evocado ali na Sociedade Espírita de Paris. E aconteceu com ele um fato interessante. Fala que ele teve 2 mortes. Foi um amigo dele que contou isso ali para o grupo de Kardec. Esse amigo presenciou esses fatos agora que a gente vai narrar. Aí, como Kardec achou interessante ter acontecido isso, resolveu evocá-lo. Então, a sociedade só evocou esse médico depois que esse amigo familiar narrou o que aconteceu com ele. Então, eles quiseram a comprovação dele e o que ele sentiu nas 2 mortes. Acontece que a família estava ao redor, os 2 filhos dele, a esposa e alguns amigos, quando ele teve a agonia e se desligou. Mas, de repente, né, ele abriu os olhos, assustou todo mundo e começou a falar numa fluência, num palavreado muito bonito, dizendo assim:
principalmente ali para os filhos e a esposa. Não temam a morte. Ela faz bem, ela é a libertação. Sejam bons e justos, creem em Deus. E falava para a mulher, deixei herança, e tem pessoas que nos devem, mas não vai judiar dessas pessoas, não, porque às vezes não podem pagar. Se você perder, você não vai ficar pobre por isso. Trate eles bem, não vá ser injusta com eles. Então, ele fez muita recomendação, com muito entusiasmo, com brilho assim na luz, com os olhos, né? E falou assim, e ele então vislumbrou o quanto é bonito depois que desliga. Mas só que logo depois que ele falou tudo isso, ele caiu na agonia de novo e teve a morte real. Só que agora, nessa morte real, ele fala aí, quando ele foi evocado, que ele teve uma perturbação de alguns dias e que ele não estava fruindo aquela felicidade que ele deslumbrou, que ele descreveu lá, que era, fazia bem a libertação, que a morte era bonita, que não sei o quê. Então, ele não estava fruindo isso de lá. Então, foi diferente. Aquele desprendimento que ele teve e vislumbrou aquele espaço resplandecente, e os espíritos fizeram que ele voltasse para esclarecer a família, para mostrar o quanto de lá é bonito, é interessante, se você fizer o bem. Mas como ele foi materialista um bom tempo e relegou Deus e a vida após a morte, então ele não passou tranquilamente para lá, ficou perturbado uns dias, e não estava naquele deslumbramento. Essa era a consequência dele ter, um bom tempo, ter sido materialista. Foi somente, então, aí ele ainda diz que naquela primeira morte dele, ele não se sentiu assim tão leve, ele sentiu que alguém o empurrou para ver aquela maravilha e retornou. E agora, nessa morte real, aí sim, aí ele desligou-se totalmente do corpo, porque se ele não tivesse desligado, se ele tivesse desligado totalmente do corpo, lá na primeira morte, ele não ia voltar e falar. Então, ele ainda estava ligado ao corpo. E já na segunda foi o desligamento total. Isso foi logo depois uma da outra. E Kardec, então, achou isso interessante. Só que ele falou que não é infeliz. E pelas preces ali do grupo, porque o grupo, ao saber de tudo isso, né, é mais uma pessoa para quem eles oravam. E que ele foi, então, muito auxiliado, né, e também as preces que ele fez no final da existência. E a fé que ele readquiriu em Deus ajudou ele muito ali para não ser infeliz. Ele era feliz, mas sem o deslumbramento, como os espíritos felizes, eles deslocavam no espaço e até para outros mundos. Esses daqui a gente está vendo que eles não conseguem fazer isso ainda, né? Pode passar. Agora, não, volta. Eric Stanislas. Esse espírito, ele deu uma comunicação espontânea na sociedade, não foi evocado. Ninguém sabia dele. E o guia do médium, porque ele vem e ele vai colocar o que ele... Eu fiz uma inversão aí. Depois que ele coloca tudo, o guia do médium que o recebeu, ali na sociedade, falou, esclareceu o grupo. Agora eu vou pôr o esclarecimento antes, para depois a gente entender por que ele falou as coisas ali.
o guia do médium disse que ele foi um espírito muito tempo transviado, e muito tempo ele foi infeliz. E que ele compreendeu melhor a vida futura foi ali. Os erros dele, ele reconheceu os erros, arrependeu-se e voltou-se para Deus. Então, o espírito, quando arrepende, quando reconhece que errou, surge já as novas oportunidades. Não fica aquele sofrimento que, às vezes, lá nos livros de André Luiz fica falando, né? Vai para o umbral, vai para as trevas. Aqui a gente está vendo que os espíritos, eles ficam na erraticidade, um tempo sofrendo, infeliz, mas é só eles terem consciência do que eles fizeram e arrepender-se, já surgem as novas oportunidades. Eles já são impulsionados, orientados a melhorar, a seguir para frente, né? Então, isso é até bonito a gente perceber. Aí, ele fala na comunicação que ele não sofre mais, e que agora ele está querendo, aspirando ser feliz, que é a felicidade agora. E a reparação que ele recebeu, depois que ele arrependeu, que ele entendeu os erros, é participar ali daquela reunião. Então, ele veio ali espontaneamente, porque trouxeram ele, né? E ele ouviu a reunião, aprendeu muito ali naquela reunião e recebeu a orientação que ele iria reparar as coisas erradas que ele fez, indo a um plano inferior. Então, aí não fala em umbral nem trevas, fala a um plano inferior, instruir e fazer progredir os espíritos que transgrediram também as leis divinas. Como ele transgrediu, como ele errou, agora ele ia ajudar a buscar, tirar dali do erro aqueles também que transgrediram como ele. Essa é a tarefa dele, reparando o que ele fez. Que reparação bonita, né? Ajudando os outros. Aí ele agradeceu muito o grupo ali de Kardec, agradeceu os pensamentos doces e as balsamizantes emoções do grupo. Olha que palavra bonita que ele falou, né? Que aquele grupo ali era muito unido, que o amor dominava entre ali os personagens. O Massi, o Cosme Massi ainda falou esses dias que tem grupo de médium, grupo espírita, que ele não participaria nunca. Ele já percebeu o grupo de médium, um médium desconfiando do colega, o outro falando mal do outro. Imagina que ambiente. E eu lembro também da Ivone Pereira, que quando ela fez parte em Lavras, de um grupo mediúnico, ali eles recebiam muitas mensagens bonitas, porque o grupo de médiuns era muito unido. Um ajudava o outro, era sério, compromissado, voltava para casa e mantinha seriedade de atitude no lar. Então, aquele grupo era muito, assim, buscado até por equipes do Dr. Bezerra. Então, eu vi narrativa da Ivone Pereira comentando isso, né, do grupo dela. E aqui, ele agradece muito esse grupo do Kardec. Então, a gente sente que por isso que o Kardec conseguiu desenvolver o trabalho dele, porque ele selecionava ali os médiuns. Quando algum médium começava a desgarrar, a mostrar, os próprios espíritos falavam, ó, fulano não merece mais ficar aqui. Teve vários médiuns que teve que sair do grupo, porque eles estavam perturbando o andamento. Então, esse espírito reconheceu que eles tinham pensamentos doces, emoções balsamizantes, e grupos de espíritos felizes, né? Não, e que eles faziam felizes os espíritos que sentem o amor e os unem.
Então, eles passavam esse amor para os espíritos. E esse espírito mesmo, numa reunião deles aí, que ele ouviu a palestra, ele já se propôs a trabalhar e ir em frente. Foi muito importante ele ter participado dessa reunião, e ele fez questão, então, de deixar essa mensagem, né? E ele estava infeliz no infinito e sem explicações. E ele entendeu aí na sessão. E com os ensinos que ele recebeu aí, o exemplo do grupo, que ajudou muito ele, que ele não entendia direito o que estava acontecendo. E o esclarecimento aí ele ainda comenta, eu não coloquei, né? Ele comenta que quanto é importante em todos nos centros espíritas terem reuniões harmônicas como essa. O quanto de espírito essas reuniões vão ajudar. O quanto são importantes, né? Pode passar. Agora, a última, né, é a senhora Ana Belleville. Essa senhora vai ser um caso meio à parte, né? Ela faleceu aos 35 anos, depois de 3 anos sofridos no leito. E ela suportou tudo com muita coragem. Ela tinha uma rara inteligência, tinha firmeza de caráter, era mãe e esposa devotada, tinha excelentes qualidades morais, era espírita, era uma família que Kardec conhecia. Kardec acompanhou todo esse sofrimento dela. Ela desencarnou muito cedo, 35 anos, né? E só que ela não aprofundou os conhecimentos espíritas e nem preocupava com a vida futura. Ela vivia o presente. Só que ela ajudava as pessoas e ela tinha todas essas características. E mesmo no leito, sofrendo muito, 3 anos, ela suportou muito tudo o que aconteceu com ela. Só que ela tinha filhos pequenos ainda, e era muito zelosa com os filhos. E quando aí Kardec vai evocá-la 3 vezes. E eu resumi depois as 3 comunicações dela. E quando foi o período muito crítico, que ela já estava para desencarnar, que ela mesmo percebeu que estava chegando a hora, ela começou um dia a sentir as agonias, mas o marido não estava presente. Aí ela começou assim, não quero morrer, não quero ir agora, não quero morrer, e ela prendeu-se ali e não desencarnou aquela hora. Aí ela recobrou as faculdades dela. Aí chegou o marido, ela reuniu o marido, os filhos, e fez muitas recomendações, mas aí, ao invés, depois das recomendações, em vez dela desligar, ela ficou 3 meses numa agonia, num sofrimento, e não desprendia. Então, tinha chegado a hora, ela não quis ir, porque ela queria fazer recomendações, e depois que ela fez as recomendações, ela ainda ficou presa, não queria deixar os filhos, o marido. Gente, durou mais 3 meses de sofrimento terrível. Kardec mesmo fala que foi uma longa agonia terrível, né? Bom, pode passar. Aí, Kardec, quando ela desencarna, depois dos 3 meses, evocou no dia da morte. Já que ele conhecia ela, evocou. Só que ela disse, estou feliz. E pediu que eles cuidassem do marido e que ajudassem os filhos, né? E ela disse que agora ela estava curada. E ela sentiu um grande alívio ao deixar o corpo. Quer dizer, ela ficou grudada 3 meses e agora se prendeu fácil. E sentiu alívio. E sentiu-se curada. Aí eu pensei, é um tal de narrar que pessoa desencarna, vai para o hospital, fica em tratamento. Olha essa criatura aqui, sofreu tanto. Depois que largou o corpo, sentiu-se curada. Quer dizer, depende muito da consciência do espírito
e do entendimento dele, para desligar do corpo e sentir-se curado. Em vez de ficar no hospital, não sei o quê, em tratamento, né? A gente tem que se preparar. Saiu, desligou do corpo, está livre, né? Não precisa ficar ali sentindo as dores, as coisas. Aí ela falou que ela ainda não estava desprendida totalmente, mas ela estava aliviada e curada, porque foi no dia da morte, né, que ela foi evocada. Aí ela falou, aí Kardec perguntou, por que ela sofreu tanto? Se foi algum problema do passado. Aí ela falou, foi uma terrível falta do passado, mas eu quero esquecer. Ela não quis falar. Qual foi? Acabou de desencarnar e ela já lembrou que foi por um problema passado. Mas foi tão grave que ela não quis lembrar. Aí, um mês depois, Kardec evoca de novo. E durante esse mês, eles fizeram muita prece para ela e tudo. Aí ela fala que as preces ajudaram no desprendimento e foi até permitido para ela visitar sempre os filhos. Então, ela já recebeu, depois de um mês, essa oportunidade de ir visitar os filhos, né? Aí ela falou que prolongou aqueles 3 meses o sofrimento dela por causa dos filhos. Aí ela falou, agora eu estou vendo, eu quero voltar espírita, eu entendi melhor agora a justiça divina. Então ela viu que ela foi errada em ficar presa, e que ela partiu, porque deveria ir, estava na hora, e que os filhos, alguém ia cuidar. Então, ela não precisava ficar tão presa a isso. Então, ela, já dentro de um mês, ela já entendeu isso e falou que queria voltar. Aí, Kardec, eu não pus aí não, mas ele insistiu, qual foi a causa daquele sofrimento? Ela falou, não quero falar desse meu passado. Então, ela não falou, certo? Ela não falou e vai acabar não falando, porque 6 meses depois, Kardec evoca ela de novo. Aí, o Kardec explica, que ela fala, né? Que ela entendeu melhor, que ela entendeu mais a doutrina, a vida, e que agora ela estava até velando pelas pessoas aflitas que perdiam pessoas, porque foi o caso dela, ela partiu cedo e deixou filhos, né? E que agora ela estava cuidando desses aflitos porque perderam alguém que partiu. Então, das famílias. Então, ela estava velando, cuidando, assim, direcionando, né? E Kardec comenta, ela foi uma boa pessoa, mas ela prezava muito o bem-estar dela. Por isso que ela não pensava no futuro. Ela queria o presente, está tudo bem, com o marido, com a família, e ela não, assim, se sacrificava pelos outros. Então, ela queria estar ali numa situação confortável sempre. Porque os espíritos felizes, aqueles outros casos que eu contei no capítulo anterior, eles se sacrificavam, eles perdiam noite de sono para ajudar os outros, eles perdiam até coisas materiais para ajudar. Ela não, ela foi bem, assim, bem tranquila, cuidando da vida dela, ficando numa boa, numa situação confortável. E presa aos filhos, por isso ela não foi incluída lá nos espíritos felizes, porque ela teve esses probleminhas, essas falhas, né? Então, Kardec mesmo comenta, ela devia estar incluída lá nos espíritos felizes, mas não foi, por causa que ela ficou nessa situação de um pouco apego ainda às coisas da matéria, né? Agora, pode passar. Aí o Kardec ficou intrigado dela, por exemplo, com a vontade dela de não querer ir,
ela ficar presa ao corpo e voltar, e ficar mais 3 meses. Aí perguntaram para o São Luís, que era o espírito orientador ali do grupo de Kardec, se era possível uma pessoa, por vontade própria, ficar mais algum tempo aqui e não ir na hora que precisava ir. Aí o São Luís vai explicar que em certas circunstâncias, não é geral, muito raro, uma pessoa, por sua vontade, pode prolongar por pouca duração. Ele fala até em minutos. Essa danada ficou 3 meses, né? Ele fala que pode prolongar por pouca duração sua existência corporal sem perturbar as leis naturais. Porque pela lei natural o corpo já definhou, já precisa o espírito deixar, né? Aí ele falou, São Luís, por que que pode acontecer isso? Pode ser como punição infligida ao espírito que duvida do futuro, quer dizer, a pessoa que duvida que tem a vida futura, ela não quer morrer, então fica ali mais um pouco, para sofrer mais um pouquinho, e depois, quando ela desprende, aí ela agradece, vê o quanto é melhor estar fora do corpo, começa a dar e sentiu leveza, sentiu-se curada, né? Ou então, quando o espírito tem uma missão a terminar, ele não terminou. Essa daí, até ela queria fazer mais recomendações. Fez, aí ela tinha que desligar, mas aí ela ficou presa, né? O caso dela deveria ter sido assim. Olha lá, os órgãos desgastados recebem um suplemento de fluido vital, permitindo por instantes a manifestação do pensamento. São casos excepcionais. Então, pela vontade, recebe uma carga de fluido vital, que a pessoa consegue falar, consegue expressar pensamento, né? Mas isso, como fala aí, por instantes, por minutos, não pode ser por muito tempo. Aí Kardec vai analisar o caso dela. Acho que é porque ele conhecia, ele fala que presenciou toda a vida dela, e então devia ser família conhecida dele, né? Aí ele fala que a Ana Belleville desprendeu-se rapidamente, pois era um espírito adiantado. Sua existência causou mais sofrimento, sua resistência causou mais sofrimento. Então, ela não devia ter resistido. Aí ela sofreu mais. Mas depois ela enxergou tudo isso. E nas 3 evocações, né, ela mudou gradualmente as ideias na apreciação mais perfeita das coisas. Constata-se assim o progresso da alma na vida espiritual. Então, Kardec quis mostrar que aí, ó, nesses 6 meses, nessas 3 evocações, ela já mudou de ideia de lá e ela já progrediu. Aí ele fala mais um pouquinho que, então, na presente existência corporal, o espírito vivencia aqui aquilo que ele conseguiu evoluir no plano espiritual. Então, por isso que na nova encarnação, aí a gente sempre melhora, sempre está um pouco melhor que na vida anterior, porque a gente aproveita a nova visão, os esclarecimentos que a gente tem no plano espiritual e vai aplicar na nova existência. E é isso daí. Não sei se eu adiantei muito. Não, hoje eu fui mais dentro do tempo. Também foram só 6 casos, né? Cadê a Tânia? Muito bem, Valdete. Detalhe, sou eu? Gente aí É. a importância de se evocar o espírito logo após a morte, porque ajuda o espírito a se desprender do corpo e sair do estado de perturbação.
E a gente deve... Tem um grupo lá do Cosme que está fazendo evocação, porque tem até o livro, né? Eu quero ver se eu compro. tem até o livro Evocações, do Gilberto Alieve. E os médiums nos centros abandonaram a evocação, né? Com base ainda aquele resquício do catolicismo que na Bíblia fala que é proibido evocar, e os evangélicos também, né? Então, os espíritas também não estavam evocando. Agora, aprofundando mais em Kardec, que nós estamos percebendo no movimento espírita, né, parte do movimento espírita, uma retomada das obras de Kardec, que haviam sido abandonadas, né? E dava-se preferência a outras obras. Muitos ainda dão, em vez de se aprofundar na questão da mediunidade no livro dos médiuns, prefere estudar outras obras. A questão da mediunidade. Isso nós vemos assim, no cotidiano dos centros espíritas. Eles vão em André Luiz, em detrimento do livro dos médiuns, né? E ficam felizes, satisfeitos, mas, vocês vão me perdoar, né? Vou dizer, pela minha ignorância, eu penso que tem muita deturpação nessa área mediúnica por causa disso. Eles deixaram de beber na fonte e foram procurar, né, outros recursos. E eu penso que isso fez muito mal para essa questão da prática mediúnica. Porque todos nós somos médiuns, mas a maioria é por inspiração, né? Mas os médiuns ostensivos é que tem que continuar esse trabalho, né? E os centros deixar de ficar fazendo muito curso, e não abrir reuniões assim mediúnicas, exigir que os médiuns façam muito curso e não tenham oportunidade de ir trabalhando, porque começando ali o trabalho, que quem tem mais experiência vai retificando, vai ajudando aquele médium que está começando a ir melhorando, desenvolvendo, aprendendo, entendendo, né? Não precisa fazer 3, 10, 5 anos de curso para depois começar. Eu não sou médium, mas eu já presenciei desde criança, né, reuniões mediúnicas. E não sai daquela mesmice. Comunicam com aqueles espíritos ignorantes, não se estabelece um diálogo, né? Fica ali o orientador falando e logo já despacham aquele espírito. Fica aquela mesmice, não tem uma evolução. Desde o tempo que eu era menina. Ana e Valdete, eu não sei, desculpa, hoje foi a internet que caiu aqui, viu, meninos? Perdão, mas estou aqui de volta. Eu não sei o que você estava comentando, mas eu marquei aqui no meu papelzinho que a Ana, ela foi evocada no dia da sua morte. E eu já ouvi muito que não poderia fazer isso, em casa espírita mesmo, centro espírita, que não pode fazer isso Nossa, Kardec aí que estou vendo agora Foi isso que eu falei, então. Fazer isso. Você está Foi comentando? isso que eu comentei. Então, porque a da gente... mesmice, né, das comunicações, né? Não Sim. sai do lugar. Sim, pode ver, sim. não sai. Fica E aquela a gente até teve, né, Ana? pequena. Nós tivemos até a notícia de uma recém, né, desencarnada que mandou notícia para a família, né? Então, a importância do estudo de Kardec.
Então, eu acho que a gente tem que focar bem isso. Kardec precisa ser estudado, né, meninas? Então, a gente vê essa situação para a gente poder falar, emitir alguma coisa, porque senão a gente vai contra a doutrina, né? Até eu guardei aqui muito a importância da oração pelo desencarnado, né? Algumas religiões são contra, né? Ah, morreu, acabou. Não, a importância, porque a oração, tanto enquanto a gente está aqui no plano material, que nos ajuda, nos sustenta, e posteriormente também, né? Então, a gente vê aí que a oração, quando bem feita, sentida, não precisa de nenhuma fórmula, né? Sendo feita com o coração, a gente consegue ajudar os que estão necessitados. E ali a Valdete também comentou uma coisa que eu tinha marcado já, a importância das reuniões sérias dos médiums conscientes, né? Porque, igual ela comentou mesmo, né, do Cosme Massi, a gente vê essa questão de o grupo ser um grupo sério, um grupo que estuda Kardec, e a gente ainda tem que aprender muito com Kardec, né, meninos? Concorda? E um respeitar o outro, né? Sim. Ah, mas por isso nós ainda estamos nesse mundão, né, Valdete? Ainda não temos essa consciência de respeitar o outro, né? A forma do outro pensar, vamos pensar no cotidiano nosso mesmo, né? A gente emite censura, nossa, olha, é umas coisas tão pequenas, né? Olha como que a fulano está vestido, olha como fulano fala. Isso não são coisas que não necessitam na nossa convivência, né? Mas vamos que vamos, temos muito ainda que aprender. E a próxima reunião será os espíritos Aí já sofredores. vem uma coisa mais pesada. Já vem os espíritos sofredores. Gente, quem não pega o céu e o inferno, vai refazendo a leitura, ou mesmo se não deu tempo, vai acompanhando durante a reunião, que a gente vai vendo muita coisa. Então, Esse fica próximo capítulo já são 10. O primeiro foram 17, esse aqui foi 6. Agora, no próximo, são 10 espíritos. Aí, acho que eu não vou dar conta de falar um por um, não. Aí, eu vou ter que fazer meio que uma um tabulação. apanhado, né? Igual você fez o primeiro. Estou É, tentando abrir aqui, estou com problema. Nossa próxima reunião vai ser agora. Nossa, gente, vai ser em junho já. Como está passando, não podemos perder essa chance de estudar. Vai ser no dia 1º de junho. Será a nossa primeira segunda-feira, tá? Então, os dias fica já estão aí. pequenos, né? Já não estão só Né? podendo mais cedo. E a nossa idade também já não está dando, a gente não pode perder mais tempo, né? Temos que estudar bastante e vamos em frente. Posso falar mais uma coisinha? Pode, querida. Não sei se foi a Odila que falou sobre esse afastamento das pessoas do centro espírita, né? Não sei se foi a Odila ou a Solange. Foi a Solange, né? Foi a Solange. Então, aquela palestra que eu te enviei hoje, Valdete, que eu acho que você não viu, do Alexander, lá da Universidade Federal, de Juiz de Fora, Eu vou ver. ele comenta desse abandono da religião. As pessoas estão abandonando devido à chamada secularização, que é esse abandono de Deus. As pessoas não querem, não buscam Deus. É o império do materialismo. E Kardec pediu para nós, tratar de combater o materialismo. Então, é isso que está ocorrendo. E esse processo é conhecido hoje, entre o meio acadêmico, como secularização. Certo? E é importante a gente saber disso.
Com relação àquilo que você falou no começo, Valdete, que passa, assim, a vida da pessoa que está próxima da morte, passa a vida dela como um filme, né? E meu marido, no dia que ele morreu, ele chegou de uma caminhada que ele havia feito e disse assim para mim: eu passei em frente à casa do meu avô, o avô dele morava ali onde é hoje aquele bulevar ali do Pestalozzi, na rua Álvaro Abranches, certo? Não é na Prudente, não, na Álvaro Abranches. O avô dele tinha uma casa ali, e hoje é o bulevar, certo? Uma parte, né? Que ali foram várias casas que eles desmancharam para fazer ali a fábrica do Pestalozzi. Então, ele passando por lá, né? Naquela época ainda não tinha ali o bulevar, certo? E ele passando por lá, ele falou para mim: engraçado, Ana, quando eu passei por ali onde o meu avô morava, a minha vida passou como um filme desde criança. Ele contou isso para mim e logo em seguida, mais um diálogozinho entre nós, e ele caiu morto. Morreu de repente, né? Então, está aí a confirmação, né, ao vivo, desse fato que você citou aí no começo. Mas são bons esses exemplos para a gente ver que são verdadeiros tudo isso que Kardec nos traz, né, Ana? Muito obrigada, Ana, pela sua contribuição. Obrigada, Valdete. Então, dia 1º de junho, estamos aqui para o estudo do Céu e Inferno. E eu quero convidá-los, meus amigos, para a próxima semana. Nós teremos aqui o Edson Junqueira, ele é nosso companheiro lá da Tia Nina, que vai falar sobre a fé humana e divina. Então, fica aí o convite. E na terceira semana, continuação da Bem-aventuranças, nós teremos a nossa companheira, nossa querida amiga Doroti, que hoje está aqui conosco na sala. Então, fica a nossa pauta deste mês de maio, faltando só a última semana, que é da USE Intermunicipal. E agora, meus amigos, quero convidá-los para encerrarmos a nossa reunião com as nossas vibrações, enquanto o Adalto está organizando ali. Vamos agradecendo muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos fortalece na caminhada, pedindo que esses bons amigos que nos assistem neste momento, a equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos bons amigos, Ela caiu. Travou. O senhor Adalto finaliza, faz a prece, né? De encerramento. Senhor Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho.
que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Obrigado pelo suporte material, pelo suporte espiritual. Que nós possamos continuar a nossa caminhada, um ajudando o outro, né? São pequenos detalhes que a gente continua aí as nossas tarefas. Um beijo no coração de todos, Valdete, Ana, gratidão. Gratidão a todos vocês que estão aqui e até a próxima semana. Fiquem com Jesus.